O Palmeiras é o primeiro time brasileiro a vencer o Atlético Mineiro como visitante na história da Libertadores. E vamos combinar eu e você aqui, né? Tinha que ser o Abel Ferreira. O Abel que tem um aproveitamento completamente assustador em oitavas de final de Liberta. Mas vamos por partes. Antes da gente falar sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o tamanho da vantagem do Palmeiras contra o Galo? Desde que o Abel chegou no Palmeiras, são 11 jogos contra o Atlético Mineiro, com 2 vitórias para cada lado e outros 7 empates. Só que a grande questão aí é que a última vitória do Galo contra o Palmeiras do Abel vai completar quase 2 anos. Foi lá no Brasileirão de 2021. E quando a gente tá falando de mata-mata, o retrospecto é completamente favorável ao Palmeiras. Até porque, apesar dos 4 empates, foram 2 vitórias morais do Palmeiras, porque avançou à próxima fase da Libertadores. E claro, tem a vitória de ontem do Palmeiras contra o Galo jogando no Mineirão. 10 jogos sem vitórias. Essa é a fase atual do Atlético Mineiro. 5 empates e 5 derrotas representam simplesmente a maior sequência negativa do Atlético Mineiro no século XXI. O Felipão estava no banco de reservas nos últimos 9 jogos e de lá pra cá são 4 empates, 5 derrotas com 6 gols marcados e quase o dobro de gols sofridos, são 11. Aliado a isso, também tem que entrar na conta o péssimo desempenho do Hulk. Eu não tô falando só do primeiro jogo contra o Palmeiras não. Na temporada, o principal jogador do Atlético Mineiro, aquele cara que chama a responsa, não vai nada bem. Desde o início do Campeonato Brasileiro, há quase 4 meses, o Hulk só tem 7 gols e 3 assistências. Olhando sob a perspectiva do Palmeiras, desde o dia que o Felipão assinou, a fase do time do Abel Ferreira começou a virar agorinha, com essas 2 últimas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro sobre o Fortaleza e também a goleada contra o América Mineiro, justamente, curiosamente, quando a Libertadores estava chegando. Essa é a competição que o senhor Abel Ferreira nasceu para brilhar, não tem jeito. Além dos 2 títulos, o aproveitamento geral do Abel Ferreira na Libertadores chega a ser indecente. O time dele fez a melhor campanha na fase de grupos em 2 dos 3 anos que ele estava ali na beira de campo comandando o Palmeiras. E a gente tem que falar aqui também que dessas 4 derrotas, só 2 foram em mata-mata e por 2 gols de diferença, que é exatamente o placar que o Atlético Mineiro precisa para evitar a disputa de pênalti, só aconteceu uma única vez. E todo palmeirense vai lembrar, né? Foi sim no Allianz Parque contra o River Plate, o 2-0, que na verdade acabou classificando o Palmeiras pela vitória maiúscula que teve lá no cilindro de Avejaneda. 3-0, classificação para a final contra o Santos, e o resto vocês já sabem, né? É história. Já outra derrota do Palmeiras em mata-mata acabou custando a eliminação do time contra o Atlético Paranaense, só que mais uma vez isso aconteceu em uma semifinal de Libertadores. Eu não preciso nem falar, né? Você já entendeu o que eu tô querendo te dizer aqui. O Abel Ferreira jamais foi eliminado antes da fase de semifinal. Isso talvez só não seja mais impressionante do que o fato de que o Palmeiras venceu absolutamente todos os jogos das oitavas de final da Libertadores jogando fora de casa sob o comando do Abel Ferreira. E fica ainda melhor pro torcedor do Palmeiras, até porque em todas essas oportunidades o time do Abel confirmou a vaga para as quartas de final com o quê? Com mais uma vitória. Eu tinha te falado que o aproveitamento dele em oitavas de final de Libertadores é completamente fora do comum. São 7 jogos, 7 vitórias e só 1 golzinho sofrido. Sabe o que isso quer dizer? Se o Atlético quiser eliminar o Palmeiras sem disputa de pênaltis, ele vai ter que marcar o dobro de gols que o time do Abel Ferreira já sofreu na sua história em oitavas de final de Liberta. Por todos esses fatores, se eu tivesse que dividir em porcentagem, eu diria que o Palmeiras tem 70% ou talvez até 80% de chance de se classificar contra o Atlético Mineiro. Mas claro, né? O jogo é jogado, o lambaria é pescado e eu quero saber a sua opinião. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.